Namastê! O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Para vivermos melhor, nós precisamos de informação. Para ter informação, precisamos saber no mínimo ler. Para aprender a ler, precisamos da educação formal que é dada pelas escolas. Para que os resultados dos programas escolares sejam satisfatórios, é necessário investir na educação e especialmente nos profissionais da área de educação. Por isso, no nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre a importância do Fundeb. Mas o que é o Fundeb? Vamos descobrir juntos a partir de agora. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, composto por recursos provenientes de impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. O Fundeb foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública. Esse recurso é redistribuído para uso exclusivo na manutenção e no desenvolvimento da educação básica pública, bem como na valorização dos profissionais da área. Para falar mais um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora Gersina Aparecida Ângelo. Qual a importância da educação para formarmos pessoas melhores? Você acha que a boa educação ela contribui com a formação de pessoas melhores? Com certeza, porque a boa educação, a educação básica, ela leva a pessoa a ter melhores condições de saúde. Ela, por exemplo, pode conhecer doenças que são veiculadas por água contaminada e outros, né? Se a gente quiser falar da área de ciências da natureza. A educação leva a pessoa a ser melhor em termos sociais, porque quando ela aprende, por exemplo, história, ela entende como que a nossa sociedade funciona, por que a gente tem esse tipo de sociedade atualmente. Quando ela conhece geografia, ela sabe onde ela está localizada no mundo, né? Quando a pessoa conhece as ciências das áreas de tecnologia, elas entendem como que os aparelhos que estão ao nosso entorno funcionam, né? Então, para mim, a educação ela abre a mente das pessoas de uma maneira que é impossível a gente voltar atrás, né? Porque eu penso que a única coisa que realmente ninguém pode tirar da gente é aquilo que a gente sabe. A não ser que eu tenha, que meu pai todo mundo fala, a não ser que eu tenha uma doença degenerativa, neurológica, né, um Alzheimer da vida, uma demência, ninguém tira o que eu sei, né? E o que eu sei e o poder falar sobre isso tem a ver com a educação, né? Então, hoje, a vida de uma pessoa que não passou por essa educação formal, né, porque a educação é uma coisa muito ampla, mas essa educação formal, escolar, busca por conhecimento. Senão a gente não teria nada, senão a gente não teria ciência, né? Sem informação nas escolas, a gente não teria cientistas, né? No mundo antigo, profissionais em geral, sim, não teríamos médicos tão capacitados, não teríamos tecnologia. Então a educação com certeza muda a vida das pessoas, sim. Entendi. Vamos falar agora um pouquinho do Fundeb, a respeito do repasse do Fundeb. Qual que é a importância desse investimento, né, esse repasse do Fundeb para a educação? Olha, o Fundeb, ele primeiro foi Fundef, né, e agora ele é Fundeb mesmo, ele surgiu como uma lei provisória e agora ele é uma lei definitiva. Quando o governo brasileiro definiu que a gente teria educação universal, precisava de ter quem bancasse a educação universal. Porque durante muito tempo a educação ela era restrita a quem pudesse pagar, né? Então a minha mãe mesmo conta na vida dela
da idade dela tem 70 anos, determinado estudo era 4. Então, se o governo determina que é universal, a gente precisa ter recursos. Então, por isso que é um fundo, né? O Fundeb, ele reúne parte dos principais impostos do nosso país, parte dos royalties de petróleo, né? De mineração. Então, é um dinheiro necessário para que realmente a gente faça a educação no Brasil. Antes disso, a gente tinha o investimento em educação quase como um favor de determinado governante, né? Então, se aquele governante, aquele prefeito, aquele governador achasse que a educação é interessante, ele investiria em educação. A partir do Fundeb, isso muda o cenário, porque as prefeituras e o Estado ainda é obrigado a investir 20% da arrecadação na educação. Isso é uma outra lei, né? Mas o Fundeb dá um chão para tanto o Estado quanto as prefeituras pisarem em termos de manutenção. E uma outra coisa mais importante do Fundeb, que o Fundeb não é só dinheiro destinado à educação, ele é destinado à educação e à valorização do professor, né? Porque quando a gente fala em Fundeb, o tempo todo a gente fala do dinheiro para a alimentação dos estudantes, do material, dos prédios, mas a lei é atrelada à valorização do professor. Então, o que a gente sabe hoje? Que sem valorização do professor, a gente não tem educação. Então, o Fundeb prevê essas duas coisas. Dessa maneira, o dinheiro é repassado dos estados e dos municípios e esses têm que fazer a gestão correta dele. Então, no caso do Fundeb, ele também serve para ajudar na questão do piso salarial dos professores. Sim, 70% desse dinheiro é para os professores. Na sua opinião, com relação ao piso salarial, você acha que é um incentivo para os profissionais da área? Olha, a lei do piso, que é de 2008, foi outra grande conquista dentro da educação. Porque antes da lei do piso, 2008, né, está logo ali, antes da lei do piso era, pelo país todo, era uma confusão. Então, alguns estados pagavam X, Y, e essa lei, ela vai dizer que nenhum profissional, primeiro nenhum professor e depois, com a reforma, nenhum profissional ligado à educação pode ganhar menos que aquele valor, né, para uma carga de 40 horas e depois a gente faz a proporcionalidade. Então, esse é o mínimo que o professor ganha. E a outra coisa da lei do piso, que é muito importante a gente lembrar, por que por exemplo, o aumento do salário mínimo é anual, né? Todo ano o governo federal determina para quanto é o salário mínimo. E o piso salarial é diferente, é uma lei à parte. Por um motivo muito simples. Todo ano o governo reajusta o valor aluno. O que é o valor aluno? É o quanto o governo federal joga no Fundeb para cada aluno que eu tenho naquele lugar. Vamos pensar no município, na prefeitura. Então, aquela prefeitura, no ano anterior, ela faz um censo e diz: no ano que vem eu terei tantos alunos na rede. Isso é feito no final de cada ano. E o valor aluno ele é reajustado pela inflação, né? Porque a cada ano a gente tem uma mudança no nosso poder de compra e tudo mais. Então, o mesmo valor que será de reajuste para o valor aluno é dado de reajuste para o professor. Tá? Por quê? Exatamente porque o Fundeb atrela as duas coisas. Então, o Fundeb e a lei do piso são coisas atreladas. Não existe educação sem professor. Então, isso tem que ser feito sempre. Eu aumentei o valor aluno, o reajuste do piso é o mesmo valor. Então, esse ano nós tivemos os 14,95, que foi o que o valor aluno recebeu também. Então, não tem como separar essas duas coisas. E esse repasse do Fundeb, caso alguém queira saber de que forma que ele é destinado, tem como fiscalizar para saber como está sendo investido esse fundo do Fundeb? Então, o dinheiro chega, né? Ele chega nas prefeituras e no estado em 3 levas diferentes, de 10, 20, 30. No site do FNDE é possível
acompanhar os valores que chegam, tá? O site às vezes tem muitas planilhas, um pouco complexo, mas isso é para a população verificar. Esse dinheiro chega e a prefeitura e o Estado têm que aplicar, né? Uma coisa que a gente sempre faz é ver se aquele montante de 70% foi destinado ao professor, se não foi, é o famoso rateio, que algumas prefeituras acabam não gastando e ele tem que pagar o professor no final do ano. Mas uma coisa que tem acontecido, especificamente no estado de Minas Gerais, é que, infelizmente, a Associação Nacional de Municípios, ela entende que era assim, a gente tinha um Fundeb, depois virou Fundeb, e faltam algumas leis de ratificação disso. Então, todo ano passado teve isso, esse ano de novo. Toda vez que o Ministério da Educação diz que o valor é aquele, essa associação diz que não entra na justiça, mas isso já está definido pelo Supremo, né? Que é esse valor e ele tem que ser pago. Só que ele só é pago, infelizmente, ainda é um problema, depois que se é feita uma lei dentro do município e dentro do Estado. Né? No caso de Minas Gerais, o nosso governador ainda não provocou o aumento dos professores. Né? Todo ano ele fica nessa, a gente é sempre uma luta muito grande, porque ele insiste, né, de que é um dinheiro absurdo, né, assim, fica parecendo, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar o valor, porque todo mundo fala que esses professores vão ficar todos milionários, né, mas só para ter uma noção, é R$ 4.420 para uma carga horária de 8 horas por dia, né? Se tiver 40 horas, que seria você trabalhar os 2 turnos, você ganharia 4.420, né? No caso, os cargos às vezes são de 24, 30 horas, então se faz uma proporcionalidade em cima disso. Infelizmente, alguns governadores e prefeitos, alguns não, muitos prefeitos sai o aumento, eles vão lá, faz uma lei super simples, mas é uma lei que tem que ser feita porque o município tem que mostrar de onde ele vai tirar o dinheiro para pagar. E uma outra coisa muito importante que sempre acontece, que está na lei, isso claríssimo, é que, vamos supor que o prefeito não consiga pagar, passe do dinheiro que ele tem, passe da responsabilidade fiscal, ele tem a obrigação de pedir recursos extras ao governo federal para pagar isso. Inclusive, o Tribunal de Contas de Minas Gerais aceita que se passe da responsabilidade fiscal para que isso seja pago. E existem mecanismos de recorrer ao Ministério da Educação para que isso ocorra. Tudo isso está na lei, mas a gente precisa que o gestor, né, queira ir atrás. Infelizmente, não é isso que acontece em todos os estados, né, em todos os municípios, mas os estados, como o estado do Maranhão, por exemplo, é um exemplo para isso todo, né? O estado do Maranhão já paga, além do piso, já tem muito tempo isso, que outros estados, mas infelizmente o estado de Minas Gerais, nos últimos 6 anos aí, tem sido uma luta, né? Tem sido greve, atrás de greve de professores, e dificilmente o nosso governador faz o que ele deveria fazer, porque é a lei. Então, assim, com relação à fiscalização do repasse, quem quiser pode acessar o site, que lá você tem todo detalhado de que forma que o dinheiro foi aplicado. E essas datas que você passou, o Fundeb faz um repasse mensal, então são 3 vezes por mês. Então todo mês eles vão aplicando dinheiro, então você não tem como a gente acompanhar mês a mês. Porque o dinheiro ele é um conjunto de vários impostos do país, né, que compõem o Fundeb. Então o governo federal organiza esse repasse de maneira a cada mês, aqueles valores. Tá? E aí no final do ano se analisa se realmente o dinheiro foi para os lugares. Então uma forma de fiscalizar a população seria acompanhar se no seu município a prefeitura fez, por exemplo, essa lei de aumento do salário do professor, se na escola do seu filho, né, as condições estão corretas, se não estiverem corretas,
procurar mesmo com o gestor da escola, por que não está. Vamos supor que tem algum problema com merenda escolar. Se a escola sofreu, a merenda ela não chega no tanto correto. Verificar com o gestor de onde está faltando esse dinheiro. Porque assim, a gestão local é muito importante, né? Então a gestão da educação hoje, a gente tem as escolas estaduais e as escolas municipais. Então, talvez cobrar do Estado seja mais difícil, né? Mas cobrar do prefeito é muito fácil, né? O prefeito é a pessoa que está próxima a nós. Então, ver como está a educação na escola do seu filho, né? Está andando, está certo, porque as crianças contam o que acontece na escola, né? Então, dá, e através dos sites do próprio Ministério da Educação, do Fundo Nacional, né? Que o Fundeb do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é outra instituição que só coordena isso, né? Porque essa instituição, o Fundeb é dinheiro, digamos assim. Educação a gente tem que pensar, a gente tem que ter um lado, como eu vou manter, mas eu tenho que ter a qualidade. Então alguém tem que acompanhar, que são as avaliações externas que são feitas, se a educação brasileira está andando. As avaliações são muito importantes. Então, porque não adianta o governo federal injetar dinheiro e não verificar se realmente a educação está sendo efetiva. Então, existe toda uma estrutura federal para tomar conta disso, todos os projetos que eles organizam para as escolas. Hoje nós aprendemos juntos sobre o Fundeb e a importância desses recursos para a manutenção da educação básica e valorização dos professores e demais carreiras da educação. Como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E lembre-se que você não deve limitar seus sonhos, deve sonhar alto e com fé. Não deixe de se inscrever, dar o seu like e interagir conosco. Envie uma mensagem para o nosso e-mail ou, se preferir, utilize o WhatsApp. Dê a sua ideia de mais um assunto para aprendermos juntos e até o próximo vídeo. Namastê!